E olha só, a gente segue aqui o programa. Vamos falar da situação dos venezuelanos que chegaram ontem aqui no estado. Eles foram levados para um abrigo. Eu vou chamar Suelen Araújo, que inclusive ontem Suelen estava extremamente emocionada com toda a situação, que era desumano, né, Suelen? Boa tarde. Boa tarde para você, Roberta. Boa tarde para o pessoal de casa. Hoje a situação é um pouquinho mais diferente. Depois de tudo que aconteceu, de todo o ocorrido, né? Da divulgação dessa cena tão terrível, a Prefeitura de Vitória atendeu uma recomendação da Defensoria Pública e os 25 venezuelanos, eles foram levados para um abrigo provisório. Por que provisório? Porque a Prefeitura disse que naquele momento era o local que dava para alojar os 25 venezuelanos, mas muito provavelmente, óbvio, né, não tem como continuar morando naquele local. É o Centro Pop, que fica ali pertinho da rodoviária de Vitória. Hoje nós estivemos lá no local, conseguimos conversar com o cacique. Ele disse que 2 crianças apresentaram ali um problema de saúde. Uma criança, ela se sentiu muito mal, precisou de atendimento médico. Uma outra criança sentiu muita dor no dente e aí a prefeitura encaminhou um dentista para fazer o atendimento. O cacique disse também que ele está bem alojado. O grupo fica em um espaço reservado, são muitas pessoas, muitas crianças. E ele disse também que recebeu alimentação, que todos conseguiram tomar banho, conseguiram dormir ali de uma forma digna em uma cama, em um espaço fechado. Então ele classificou a noite, né, de quarta-feira, madrugada de ontem para hoje, como muito mais tranquilo. Mas também está nessa expectativa de saber o futuro. Está tudo muito incerto para onde serão levados. Eles não querem se separar de jeito nenhum, são ali famílias, né? E ele disse também que alguns pertences que foram trazidos com eles ali de Teixeira de Freitas, na Bahia, foram levados para um galpão. A prefeitura disse que o Centro Pop, ele não tem espaço para armazenar os itens pessoais. Então o que a prefeitura fez? Colocou tudo muito organizadinho em um galpão e assim que o destino, né, o futuro for decidido dessas 25 pessoas, todos os itens serão devolvidos. O cacique também, ele falou sobre a chegada dos próximos colegas, os próximos venezuelanos. São pessoas da mesma etnia desse grupo que já está aqui no estado do Espírito Santo. Ele contou que a previsão de chegada é até o próximo sábado, mas também não quis adiantar muitas informações, porque ele falou que agora o momento que ele mais deseja é saber onde esse grupo, né, os amigos dele, familiares, serão colocados. A prefeitura disse que tenta ali de todas as formas agilizar todos esses trâmites, mas é tudo muito delicado. Tem também uma representante dos direitos humanos da UFES acompanhando toda essa situação. E aí, Roberto, hoje eu questionei a alguns advogados, a Defensoria Pública, a representante também, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da UFES, sobre a situação de Teixeira de Freitas. Lembra que a gente desde ontem tem falado que esse grupo foi trazido pela prefeitura em ônibus fretado pela prefeitura e o grupo foi abandonado aqui no centro de Vitória, ali pertinho da rodoviária. E a gente queria saber, né, todo mundo de casa também perguntando nas redes sociais da TV Vitória, se tem algum tipo de punição para a prefeitura baiana. Hoje o que a gente conseguiu de resposta foi de um defensor público. Ele disse que o Ministério Público Federal pode sim investigar essa situação, caso encontre ali em todo o desenrolar da história algum indício de violação de direito. A gente não sabe se o Estado do Espírito Santo vai atrás dessa situação, mas a Defensoria Pública disse que o Ministério Público Federal pode sim investigar. A gente também hoje comentou muito ao longo da programação da TV Vitória sobre a postura de alguns representantes da Prefeitura de Teixeira de Freitas. O secretário de Assistência Social, ele chegou a gravar um vídeo dizendo que a Prefeitura agiu ali conforme a legalidade, disse também que Teixeira de Freitas é uma cidade que não tem território indígena, não tem políticas para povos indígenas e por isso, segundo ele, o cacique e todos os outros ali adultos pediram para serem trazidos aqui para o estado do Espírito Santo. Desde ontem o cacique tem falado que não é essa versão, que eles não sabiam que seriam deixados aqui e agora toda essa questão ela também vai ser investigada. Mas sobre o alojamento, por enquanto, de forma muito provisória, ele acontece no Centro Pop. Só para a gente encerrar sobre doações, tem muita gente, né, sensibilizada com a situação. A orientação lá no Centro Pop é para que ninguém leve nenhum mantimento, não leve nenhuma roupa, porque não há espaço para armazenar essas doações. Tudo isso só vai ser feito, né, essas doações elas só
serão bem-vindas quando finalmente aí a gente souber o destino permanente desse grupo, Roberta. Tá certo, Suelen. Só em resposta a esse secretário lá de Teixeira de Freitas, que a 3 horas dali de Teixeira de Freitas, em Porto Seguro, por exemplo, ali tem várias aldeias indígenas, né? Conhecidas no Brasil inteiro. Se essa era a resposta que ele queria. Porque, na verdade, não foi essa, né, a atitude que a gente viu. Mas a gente não está falando disso, não. A gente está falando de humanidade. Obrigada, viu, Suelen, pela sua participação. E aí, gente, a situação desses venezuelanos é acompanhada de perto pelo Sindicato dos Advogados. Eu vou conversar agora com Télvio Valim, presidente do sindicato. Télvio, obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Boa tarde. Explica pra gente de quem que é a responsabilidade por essas pessoas. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, amigo telespectador. Na verdade, a responsabilidade é de todos, né? Todos os entes, no caso aí a União, o Estado e o município, eles são responsáveis pela lei. Existe uma lei que trata especificamente da questão e que coloca essa responsabilidade sobre todos. Então, assim, o que nós estamos vendo hoje com esse caso que aconteceu, que está acontecendo na cidade de Vitória, é um despreparo, inclusive um desconhecimento a propósito da lei, dos tratados internacionais e da lei que trata dos refugiados. Nós vivemos esse fenômeno de forma mundial, né? No Brasil, em especial, tivemos o caso dos haitianos, dos sírios e, em especial, esse que nós estamos tratando hoje, dos venezuelanos. Então, assim, quando a gente vê a Prefeitura de Vitória dizendo que isso é um caso, originalmente, quando elas soltaram a primeira nota dizendo que era da Polícia Federal, demonstra total desconhecimento por parte dos gestores da matéria. É óbvio que esses casos são raros na nossa região. Eles entram pelo norte, no geral procuram um grande centro como São Paulo, Rio, as cidades maiores. Mas o que aconteceu aqui é total despreparo e desconhecimento da cidade. E o que aconteceu lá na Bahia, nós estamos até tomando providências, porque, para mim, no nosso entendimento, existiu sim um descumprimento da lei, tanto da lei federal quanto dos tratados internacionais. Então, nós estamos encaminhando com todos o material que foi coletado, inclusive que a própria mídia divulgou, a propósito do secretário Teixeira, lá da cidade de Teixeira de Freitas, porque, na verdade, o que ele fez? Ele está querendo varrer o problema, jogar o problema para uma outra cidade, demonstrando total desconhecimento. Na verdade, ele tem que acolher, né? Nós até entendemos que existem uma série de outros problemas sociais na cidade, mas esse é um problema muito específico, muito especial. Trata-se de uma família indígena que já é reconhecida a sua vulnerabilidade por decreto presidencial, ou seja, ele tinha que dar o acolhimento e ouvir essa família. Então, assim, está tudo errado, eles estão aprendendo a como lidar com a situação. Vitória também está aprendendo a lidar com a situação. Eles não sabem, né? Já está nítido que eles não têm esse conhecimento a propósito disso. É a primeira vez que eles vão ter que aprender a lidar e a cumprir o seu papel, que é um papel legal. Rapidamente, eu gostaria que o nosso tempo está acabando, peço até desculpas em te interromper. Eu queria só que você falasse a respeito da legislação, da forma que a gente pode, o que diz a lei em relação a abrigar esses refugiados, principalmente se tratando de país, né, nosso vizinho, a Venezuela, aqui, né, como que a gente pode recebê-los aqui? Olha só, a forma é de um acolhimento social primeiro, olhando as questões que envolvem saúde, a segurança, né? Nós vemos aí que neste grupo existem pessoas idosas, existem crianças, por exemplo, tem uma criança lá de 9 dias hoje de nascido, existem pessoas incapazes. Então, assim, essa cobertura primeiro. E depois disso, um direcionamento para que haja, assim, uma adequação à realidade do país. Ou seja, eles estão numa terra distante, eles têm que ver para eles a questão da sobrevivência, né? O Estado vai bancar isso, o Estado que eu falo, o ente público, durante um período, mas o Estado também tem que estimulá-los a ter educação, a ter capacidade de empreendedorismo,
de sustentar a própria família. Então, todos esses aspectos precisam de ser vistos. E, neste momento, Roberta, o ente público municipal não está preparado para isso. E haverá uma evolução nesse sentido. Nós esperamos assim e estamos cobrando. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que aonde eles estão hoje, nesse abrigo, eles estão de forma provisória. Lá não é o local mais adequado. Eu estive lá durante toda a manhã, ali existe uma interação com determinadas pessoas que estão ali que não convém ao que diz a legislação. Então, assim, é contra a legislação nesse momento. Tá certo, doutor Sabemos Telvio. que é algo improvisado e nós queremos que haja um direcionamento conforme a lei. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações aqui no Fala Espírito Santo, viu? E sua disponibilidade em participar com a gente no programa. Até mais. Tá joia, Roberto. Nós estamos aí sensibilizados com a questão, estamos à disposição e vamos cobrar das autoridades o cumprimento da legislação, tanto dos tratados internacionais quanto da lei federal que trata especificamente sobre os refugiados. Tá certo. Muito obrigada.